Graças e paz, irmãos. Mais um vídeo falando da Bíblia. Nós vamos ler Gênesis capítulo 4, versículo 15, que fala assim: O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer um que o encontrasse. E Caim começa a aumentar sua rebeldia contra Deus. Deus lhe propõe o arrependimento, lhe propõe que ele humilhe a sua natureza para que Deus possa trabalhar na vida de Caim. E Caim endurece mais e não aceita o arrependimento. Então ele se torna um desertor de Deus. E a sua natureza humana cada dia cresce e ele fica mais endurecido e foge. Mas quando ele foge, ele leva consigo um sinal que Deus o pôs na pele. E não é fácil, porque Deus não queria que ninguém matasse Caim. Deus ainda esperava no arrependimento de Caim, porque Deus é Pai. Deus não maltrata ninguém, não é essa a intenção de Deus. A pessoa, pelo peso do seu pecado, pelo peso da sua natureza, pelo peso do seu comportamento invejoso, ambicioso, mentiroso, pelo peso da sua incredulidade, faz com que ele se afaste de Deus. Mas não é a intenção de Deus abandonar as pessoas. E Deus pôs só um sinal em Caim para que ninguém o matasse, tivesse até medo. E esse sinal que veio na pele de Caim, em particular, eu acredito que foi o vitiligo, que muda o pigmento da pele. E aí o povo tinha medo, se assustava quando via Caim todo marcado do vitiligo. Não é que a doença é um pecado, não é. A doença é uma consequência orgânica. Mas para que ninguém cometesse um assassinato contra Caim, Deus pôs aquilo, que no tempo metia medo. As pessoas tinham medo. Então, Caim começa a se afastar mais e mais de Deus e ficar rebelde. Só que com isso, ele passava porque o povo achava uma coisa estranha na vida dele. Uma pessoa estranha, com um sinal estranho. Era novidade na época. Então, na minha concepção, esse foi o sinal que Deus colocou em Caim, para que as pessoas tivessem receio e não fosse assassinado por ninguém. Então, quanto mais o humano se afasta de Deus, fica longe dos conceitos de Deus, de esperar em Deus, de conversar com Deus, de sentir a presença de Deus, mas ele está se ausentando da salvação e da esperança em Deus. Muito obrigado, fique com Deus e comente o vídeo, compartilhe para que outras pessoas comecem a trabalhar uma visão do que é o pecado. Deus não manda pecado para ninguém morrer, não. Nem para ninguém ter enfermidade grave, não. Isso era uma visão sacerdotal, mas não de Deus. Deus manda um sinal. A pessoa, você vê que ele continuava trabalhando com a mesma força, com a mesma saúde, com o mesmo vigor, mas tinha um sinal, que era o sinal da desobediência dele.
porque ele não se arrependia e não mudava a natureza, não se humilhava perante Deus para que Deus operasse. E é isso que Deus espera, que a gente mude a nossa natureza para Deus operar. Muito obrigado, em nome de Jesus.